Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Estudando bastante? Bom, vamos lá para mais uma aula de informática, no caso agora, redes sociais, aula 2, tá? Então, para você que assistiu aula 1 de redes sociais, você deve ter notado ali muita definição, tá? Algumas definições em relação aos tipos de redes sociais, então preste atenção nisso. Se você não assistiu, assista primeiramente, lógico, a aula 1 de redes sociais, porque nós temos ali muitas definições, muitas terminologias que vão facilitar para que você entenda mais sobre o assunto, tire as dúvidas e consiga assistir aqui agora a aula 2, tá? Redes sociais, aula 2, eu preparei para vocês ali algumas questões que caíram em concurso público, né? Então nós vamos aí analisar algumas questões, conversar sobre elas para que a gente possa entender finalmente esse assunto, né? Sempre mencionando para você voltar no vídeo, dê o pause, retroceda, anote, né? Assista o vídeo quantas vezes for necessário para entender esse assunto e cada aula de informática que a gente está passando para você, beleza? Então vamos lá para a aula 2, comentar algumas questões que caíram em concurso, né? Preparei algumas coisinhas para vocês aí. Então, a questão número 1 que eu preparei para você é a seguinte: caiu em 2013, né, a banca Funcab, né, ali a prova de engenheiro civil pleno. Olha só, são exemplos de redes sociais na internet. Ele traz ali 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então, na alternativa A, ele tem ali a opção Feed, Orkut e Facebook. Depois, na alternativa B, ele traz ali NetMeeting, Hotmail e Twitter. Alternativa C, Skype, Facebook e YouTube. Alternativa D, Flickr, LinkedIn e Feed. E alternativa E, LinkedIn, Facebook e Orkut. Essa questão tem que prestar muita atenção porque ela parece ser muito fácil, tá? Mas essa questão aqui vocês vão ver no próximo slide que eu preparei para vocês, que esta questão seria passível de anulação, tá? Mas ela não foi anulada. Eu preparei ali, ó, questão passível de anulação, mas ela não foi anulada. Por quê? Porque se nós voltarmos aqui nos exemplos de redes sociais na internet, ele traz algumas questões que, logicamente, algumas a gente vai ali já eliminar por dedução, porque nós sabemos o que é determinado assunto referente à alternativa. Agora, o seguinte: nós falamos lá na aula 1, nas definições de redes sociais, nós demos alguns exemplos de redes sociais. E aquelas que nós comentamos sobre as mais utilizadas foram, logicamente, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, que é uma rede social a qual nós divulgamos e assistimos vídeos, né? Falamos também ali sobre o LinkedIn, dentre outras opções de redes sociais. Aqui, já de cara, nós temos a alternativa E, que, se você prestar atenção, e você deve se lembrar da aula 1 de redes sociais, você já tem com certeza absoluta, né? Teria que ser com certeza absoluta a resposta LinkedIn, Facebook e Orkut. Portanto, alternativa E. Tá? Então ali eu não tenho a menor dúvida, você também não vai ter a menor dúvida que LinkedIn é a rede social voltada ao profissional, voltado então ao cadastro de informações profissionais, né? Ao currículo vitae, para que você mostre o que você sabe, as suas experiências profissionais ao mercado de trabalho. O Facebook e o Orkut, o extinto Orkut e o atual Facebook, é aquela rede social que você cadastra o seu perfil, posta fotos da sua vida social e também profissional, por que não? Você entra em contato com amigos, né? Você procura amigos e comunidades para trocar ideias e informações. Então essa resposta está claríssima. Porém, nós temos a opção C,
que traz ali o Skype, o Facebook e YouTube. Muito bem, as demais ali, nós temos Feed não é uma rede social, NetMeeting aqui, o Hotmail no caso é um provedor de e-mail, então nós temos ali o acesso a e-mails, né, o Electronic Email que nós falamos numa aula lá para trás também, né. Flickr, LinkedIn e Feed. O Feed não é uma rede social, mas o Flickr e o LinkedIn são redes sociais. Então ali você vai eliminando algumas opções. Mas na alternativa C, nós temos ali então, conforme eu falei, o Skype, Facebook e YouTube. O que diferencia ali, na verdade, o Skype, no meu entendimento, e no entendimento o qual foi passível, então, ou seria passível, então, de uma anulação de questão neste concurso, seria sobre o Skype. O Skype, na verdade, é um software, uma plataforma, a qual nós entramos em contato. Ele tem o principal objetivo de fazer com que o usuário entre em contato com outra pessoa ou outras pessoas através de ligações, através de ligação, tanto utilizando a tecnologia VoIP, né, como você inserindo créditos também na sua conta, para que você, inserindo esses créditos, você consiga fazer uma ligação telefônica. Isso mesmo, através do Skype. Também nós já falamos em uma determinada aula de internet, em uma determinada aula de informática, nós falamos sobre o Skype. Muito bem. O Skype, mesmo sendo um software, além desse objetivo principal de realizar ligações, ele tem na sua plataforma, ele tem também essa comunicação entre usuários. Você pode adicionar membros e simplesmente adicionar um chat, fazendo com que dessa forma nós tenhamos aí o quê? Uma rede social. Nós temos uma rede social no caso desse Skype. Então eu preparei aqui, no conceito de rede social, olha lá. É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetos comuns. Mais uma vez, o conceito de rede social. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Tá? Nesse caso, YouTube, o próprio Skype, pode ser considerado uma rede social, pois há pessoas interagindo entre si e compartilhando informações, como vídeos, comentários, mensagens privadas e etc. Tá? YouTube também é uma rede social, conforme nós falamos na aula 1. Então ali é uma questão, na verdade, de interpretação, né? Passível de anulação, né? Mas se eu não me engano, essa questão não foi anulada e teve os seus motivos para não ocorrer a anulação, que eu não sei exatamente quais foram, tá? Mas é importante então saber, diante desta questão, o que é a rede social, né? Então a rede social, conforme nós vimos na aula 1 também, é uma estrutura social composta por pessoas, organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Ou seja, a comunicação, a interação entre pessoas. Tá? Muito bem, então ali naquele caso a resposta alternativa E. LinkedIn, Facebook e Orkut. Tá? O antigo e extinto Orkut. Bom, mais uma questão, número 2, que caiu no ano de 2012 na banca Coppev-UFAL, tá? Então, da Coppev-UFAL. As redes sociais virtuais. Então, aqui ele fala sobre as redes sociais virtuais. Alternativa A, sobre as redes virtuais sociais, configuram a ideia de relação pessoal fundamentada principalmente no contato físico. Alternativa B, são mecanismos de encontro imprescindíveis às relações humanas. Representam, na alternativa C, representam para as relações sociais uma zona constante de perigo se não encaradas com cautela.
Alternativa D. Constituem-se basicamente de um modelo do distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades. E a alternativa E. Refazem o paradigma clássico dos encontros interpessoais. Bom, uma coisa que eu queria mencionar nessa questão número 2 e nas outras que virão por aí, note que rede social não trata-se apenas da interface gráfica do Facebook, da interface gráfica do Instagram, qual você posta fotos, não trata-se da interface gráfica de um determinado site, um YouTube da vida que você posta vídeos, né? E que você assiste vídeos. Você note aluno, note aluna, que nós temos questões de redes sociais caindo nas provas de concurso público que englobam algumas definições, aquela coisa por trás da rede social, algumas definições, algumas interpretações, né? Então, é preciso prestar atenção nisso daí, fazer com calma, estudar, né? Pegue esses vídeos, assista várias vezes, porque a rede social engloba muito mais do que uma simples interface gráfica, né? Aquela parte que a gente poderia dizer o background. Atrás da interface gráfica tem toda uma definição, tem toda uma terminologia, tá? Então, olha lá, segundo texto, as redes sociais virtuais. Aqui, uma questão que eu até mencionei no próximo slide, de fácil interpretação. Olha lá, uma fácil análise. Por que que eu já digo que a resposta é a C? Alternativa A. As redes sociais configuram a ideia de relação pessoal fundamentada principalmente no contato físico. Não há contato físico na rede social, a não ser, logicamente, que você, em contato virtual, você atrás da telinha do seu computador, do seu smartphone, depois, posteriormente, conheceu alguém, foi na comunidade, você conheceu essa pessoa, aí tudo bem, você tem o contato físico. Mas veja que não configura a ideia de relação de contato físico nenhuma, né? Você está atrás da tela, você está em comunicação virtual. Sobre a rede social, são mecanismos de encontro imprescindíveis às relações humanas. Não tem nada a ver. Relações imprescindíveis, encontros de relações imprescindíveis às relações humanas. Não é imprescindível eu ter que encontrar aquela determinada pessoa com quem eu estou conversando. Quer dizer que eu tenho que obrigatoriamente, então, conversar, entrar em contato, conhecer essa pessoa, eu sou obrigado a ter um encontro com essa pessoa? Não. Né? Então, não tem nada de encontro imprescindível à relação humana. Vou pular a alternativa C, porque eu já dei a resposta que a alternativa C é a correta. Tá? A alternativa D. Constituem-se basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades. Muito bem. Pode dificultar, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não dificulta a camuflagem de identidade nenhuma. Logicamente que a resposta desta questão número 2 que eu estou passando para você, aluno, para você, aluna, vai cair nesta alternativa D. Porque o que eu quero dizer com isso? Constituem-se basicamente de um modelo de distanciamento que dificulta a camuflagem das identidades. Né? Esse negócio de identidade, camuflagem da identidade, vai cair exatamente nesta questão número C, nessa alternativa número C. Perdão, número C não. Que número C? Na alternativa C, na letra C, representam as relações sociais de uma zona constante de perigo. Tá? Sim, a rede social é perigosa, tem que ter cautela, né? E aí dizem ali, camuflagem das identidades, né? Então tem que tomar cuidado com esse negócio de camuflagem da identidade, né? E alternativa E, né, e não número E, refazem o paradigma clássico dos encontros interpessoais. Rede social não é só encontro de pessoas. Rede social vai muito além disso. O encontro de pessoas cai naquela questão
do relacionamento que nós comentamos na aula 1, né? O relacionamento, o entretenimento e o profissionalismo, tá? Então, não tem, ele realmente ele refaz o paradigma clássico dos encontros interpessoais. Porém, não trata-se só disso, né? A rede social vai além disso daí. Então, a alternativa C é clássica de rede social, né? A certeza ali, ó, se a prevenção não é suficiente, e sabemos que a prevenção não é suficiente, então é urgente que se regule a sua utilização, né? Então, quando trata-se ali de rede social ou redes sociais, nós temos leis por trás dessas redes sociais, justamente para evitar esses problemas, esses perigos que a rede social oferece. Tá? Então, com certeza aí, alternativa C. Representam para as relações sociais uma zona constante de perigo se não encaradas com cautela. Tá? E, neste caso, não retroceda o vídeo, porque senão você vai escutar eu falando número B, número A. Beleza? Brincadeira, retroceda, volte se você não entendeu essa questão, retroceda, vai bem devagarzinho lá e anote, tá? Muito bem, continuando na questão número 3 que eu preparei para você. Uma questão que caiu em 2016 na banca da VUNESP, tá? VUNESP. Olha só como as questões que caem referentes a redes sociais é muito mais complexa do que aquilo que a gente acha, que é só interface gráfica e sai clicando e sai conhecendo pessoas, etc. Envolve leis, envolve artigos, envolve um monte de coisas e fatores por trás de rede social. As redes sociais. Sobre as redes sociais, alternativa A. São um universo ao qual os usuários resistem porque são afeitos à discrição nos relacionamentos. Olha que confuso. Então, alternativa A. Sobre redes sociais, são um universo ao qual os usuários resistem porque são afeitos à discrição nos relacionamentos. B. Preservam identidades e opiniões, sendo, portanto, ponto de referência para a busca de informações qualificadas. C. Garantem julgamentos justos pela comunidade dos usuários que nelas expõem seus hábitos e ideologias. D. Disponibilizam abundantes informações, o que exige que seus usuários filtrem o que de fato interessa. E. Condensam a infinidade de dados nelas circulantes, caracterizando-se como um meio confiável de exposição pessoal. Bom, você tem que ler e reler essa questão, porque é uma questão muito confusa, tá? Só que ali ela tem uma série de pegadinhas que, se você ler as questões, isso para qualquer, seja rede social, seja para qualquer matéria de informática, seja para qualquer matéria de direito, português, você tem que ler e reler com muita atenção e devagar, né? Apesar que o tempo é curto nessas provas, mas tem que tentar ao máximo ler devagar a questão. Essa é uma questão ali de compreensão. E a compreensão, ela difere da interpretação. A resposta está no próprio texto. É sugerido pelo autor que os usuários precisam ter habilidade para extrair informações sobre as redes sociais, né? Então, olha só. Sobre redes sociais, a rede social é um universo a qual os usuários resistem, né? Aos usuários, eles resistem porque são afeitos à discrição nos relacionamentos. Não. Pode ter pessoa, pode ter usuário que resiste a entrar numa rede social porque tem medo, porque tem receio de alguma coisa ou não sabe muito bem onde está entrando, não sabe mexer, né? Não sabe como lidar com essa situação. Agora, as pessoas estão cada vez mais acessando as redes sociais, né? Elas têm interesse em acessar as redes sociais, porque elas sabem que vão encontrar informações, elas sabem que vão encontrar amigos distantes, pessoas que não vêm há muito tempo, vão trocar ideias, né? Vão aprender novas
coisas. Então, a rede social, o pessoal geralmente, né, a maioria esmagadora das pessoas estão aderindo às redes sociais, sim. O pessoal está perdendo esse medo. Logicamente que o medo difere ali da cautela. Uma coisa é ter medo, uma outra coisa é ter cautela referente a isso. Então, nessa questão aqui, se a gente parar para ler, os usuários resistem porque são afeitos à descrição dos relacionamentos. Não, o pessoal está aderindo e não está resistindo à rede social, a entrar nesse mundo virtual da rede social. Tá? Então, tá vendo aí que a gente consegue, aos pouquinhos, é uma questão aí de interpretar e uma questão de compreender o que o autor ali está querendo com essa questão. B. Preservam identidades e opiniões. Ó, começou. Preservam identidades e opiniões, sendo, portanto, ponto de referência para a busca de informações qualificadas. Então, preservar identidade e opiniões, nem sempre na rede social a gente tem isso aí não. Na verdade, nunca. Né? Quando você expõe uma opinião ou até a própria identidade, logo as pessoas têm acesso e elas vão opinando e aquele saco de pancada. Tá? Então, essa questão também dá para compreender aí que está errada, tá? Garantem julgamentos, as redes sociais garantem julgamentos justos. Já não preciso nem ler o restante da questão. As redes sociais garantem julgamentos justos. Claro que não, né? Lá as pessoas julgam, dão suas opiniões e elas metralham na hora que não precisa metralhar e vice-versa, tá? Cada um tem a sua opinião. Então, ali garantem julgamentos justos. Não garante nada, tá? D. Disponibilizam abundantes informações. Então, disponibilizam as informações, o que exige que seus usuários filtrem o que de fato interessa. Então a rede social, ela tem muita informação, aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Logicamente você tem que buscar a informação que você está procurando, aquilo que você quer saber. Portanto, o usuário tem sim que filtrar a informação que de fato interessa. Essa questão é fácil de compreensão, né? E vamos ver aqui aí, ó. Condensam a infinidade de dados nelas circulantes, caracterizando-se como um meio confiável de exposição pessoal. Pronto. Eu não quero nem saber o que está escrito aqui no começo, só vou dar uma lida nessa última frase aqui, ó. Caracterizando-se como um meio confiável de exposição pessoal. Na internet, nada é confiável, nada é seguro. Aliás, não só na internet, né? Em diversas situações do nosso cotidiano aí, né? Então, na internet, nada é seguro, nada é confiável. Então, fácil a questão. Fácil eu não digo, mas assim, para você compreender, né, você lendo com calma, tentando ter calma nesse momento, dá para compreender que o gabarito é a alternativa D, tá? Muito bem. Vamos lá, e aí se não entendeu, porque realmente você viu que é muito complexo, né? Ele tem ali uma certa dificuldade na interpretação e na compreensão da questão e das questões. Volta o vídeo, veja novamente, anote e veja se você concorda, tá? Mas pode concordar, porque eu tenho certeza que está certo. Vamos lá. Questão número 4. Olha, essa questão aqui é uma questão a qual envolve uma ideologia, a qual envolve aqui sobre uma questão de um famoso livro, tá? Que trata-se também de redes sociais. Olha só que questão complicada. Ela caiu em 2016 com a banca IBFC, tá? Toffler, em seu famoso livro A Terceira Onda, faz um ensaio sobre o que deverá ser a sociedade pós-moderna do século XXI. A partir dessa referência, vários autores e livros começam a conceituar essa onda como sendo. Então, olha só, uma questão de rede social, o qual ele fala ali sobre a sociedade pós-moderna no século XXI. Tá? Então ele tem algumas opções. O que seria essa terceira onda que envolve a rede social? Alternativa A, a era da informação. Alternativa B, a revolução da sustentabilidade. Alternativa C, a revolução industrial.
E alternativa D, a era das redes sociais. Olha só, se você não prestar atenção nisso aqui, é uma coisa que caiu e muita gente, lógico, não sabe. Tem muita gente que, por se tratar de rede social, já vai direto na alternativa D, a era das redes sociais, né? Só que a rede social, ela faz parte, ela está embutida naquilo que nós chamamos da era da informação. A informação, no caso a informática, o que é informática? É a informação no computador, né? A informação na era digital, a informação através da tela. Então nós temos aqui o seguinte, a terceira onda. O livro A Terceira Onda, The Third Wave, trata-se de um best-seller do autor Alvin Toffler, escrito em 1980. O autor, conhecido por suas publicações pós-futuristas, faz um ensaio sobre o que deverá ser a sociedade pós-moderna do século XXI, que ele considera como sendo a terceira grande onda econômica mundial. De acordo com o autor, a primeira onda trata da revolução agrícola. Tá? Então, um pouco de história em relação a essa questão. A segunda onda apresenta as modificações ocorridas na sociedade com base na Revolução Industrial. Já a terceira onda é a era da informação, em que mente, informação, conhecimento e alta tecnologia são tipos de capital essenciais ao sucesso das corporações. Toffler considera que hoje vivenciamos a quarta onda relacionada à sustentabilidade e ao meio ambiente. Para ele, uma empresa só obtém sucesso neste século desde que adote práticas sustentáveis, preocupando-se com a sociedade e o meio ambiente. Tá? Então essa resposta aí, essa continuidade em relação à quarta onda, apenas uma curiosidade para você nessa resposta. Mas o que importa para a gente ali em relação a essa questão é que a terceira onda, o qual o autor refere-se, é a era da informação. E uma questão que caiu em redes sociais, tá? Porque a rede social está embutida, vamos dizer assim, na era da informação. Né? Muito bem. Então essa é uma questão que caiu em rede social, questão de conhecimento, né? Então vale a pena trabalhar aí com essas opções, né? As redes sociais existentes nos moldes atuais devem-se basicamente a... Então, questão número 5, mais uma questão que eu peguei para você para a gente debater. As redes sociais existentes nos moldes atuais devem-se basicamente a criação de sistemas avançados de criptografia e impressão em 3D. B. Importação de arquivo. C. Existência e difusão da internet e tecnologias afins. D. Digitalização de informações em tempo real. E. Propagação de ferramentas de busca e pesquisa. Bom, aí nós temos como resposta a alternativa C, a existência e a difusão da internet e tecnologias e afins. Olha só, questão. As redes sociais existentes nos moldes atuais devem-se basicamente ao quê? Vamos já direto na resposta. A existência e a difusão da internet e tecnologias e afins. Então a rede social, ela está vindo desde lá de trás, conforme nós vimos na aula 1, quando foi criado ali em 1997, a primeira rede social oficial, né, que nós vimos na aula 1, o qual ele vem de muito antes com aquela definição do que é a sociedade em contato, né? O que é a rede social, qual a definição de rede social. Então essa rede social que nós temos hoje com uma interface gráfica de Facebook, de Twitter, de Instagram, de bate-papo, de comunicação e comunidades, ela vem desde lá de trás, muito antes de 1997, quando surgiu a primeira rede social oficial, né?
no qual nós temos ali o conhecimento e falamos na aula 1, ela vem de muito lá de trás naquela definição de rede social, da sociedade interagindo entre si, né? Então, as redes sociais existentes nos moldes atuais devem-se basicamente à existência e difusão da internet, da internet e tecnologias afins. Olha só. Sem dúvida, a difusão da internet, chegando aos lugares mais remotos do mundo, e as tecnologias afins deram suporte à expansão das redes sociais. Com o avanço da tecnologia e consequente surgimento dos notebooks, tablet e smartphones, um maior número de pessoas pode conectar-se à rede mundial. As necessidades de integração social deu ensejo ao surgimento das redes sociais, né? É o pessoal comprando os famosos smartphones, é o pessoal comprando tablet, é o pessoal comprando notebook e se interessando cada vez mais em interagir nas redes sociais, tá? Então a resposta ali, alternativa C, né? Muito bem, mais uma questão número 6 que eu preparei para você. É a seguinte: em 2016, pela banca FEPESE, tá? Nós temos a seguinte questão: 73% dos brasileiros que possuem celular não saem de casa sem o aparelho. Vivemos a era virtual, em que as chamadas redes sociais adquiriram extrema importância. Assinale a alternativa em todas as expressões são denominações de redes sociais. Então, mais uma questão igual àquela primeira, parecida com a primeira, só que com outras opções de expressões que são denominações de redes sociais. Então, aquilo que a gente comentou na aula 1 de rede social, né, com alguns exemplos que nós demos e outros que talvez não tenha dado, mas você vai estudar, você vai correr atrás da informação de outros exemplos de redes sociais, né? E nós já podemos falar aqui sobre essas opções. Olha só. Exemplos de redes sociais são denominações de redes sociais: Badu, Facebook, Instagram, Twitter e Hello. B. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e Microsoft. Pronto. Na alternativa B, você já corta a opção, você já elimina a opção Microsoft, porque você sabe que Microsoft é a empresa fabricante de sistema operacional, no caso o nosso Windows, né? Olha só, alternativa C, MySpace, que nós vimos na aula 1, Badu, Apple, não quero nem ler o resto, Apple, tá? Apple não trata-se de rede social, né? Alternativa D, Flickr, Associated Press, LinkedIn, Facebook, Microsoft. Microsoft aparecendo novamente como opção. Já corta, já elimina a questão. Foursquare, Google+, Windows. Pronto, não quero nem ler o resto. Windows, sistema operacional da Microsoft, né? Então, você já eliminou a alternativa B, C, D e E. Sérgio, professor Sérgio, eu não sei se Badu é rede social, eu não sei se Facebook é rede social, eu não sei se Instagram, lógico que você sabe, mas vamos imaginar que você não saiba, não lembra, esqueceu. Badu, Facebook, Instagram, Twitter e Hello. Eu não lembro se isso daqui é rede social. Beleza, já eliminamos a alternativa B, eliminamos a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Sobrou pra gente a opção A, né? Vamos ver então se está certo. Olha lá, ó, gabarito, alternativa A. Curiosidade, o Hello é a nova rede social do criador do Orkut. A plataforma é exclusiva para dispositivos móveis, tá? Então, os dispositivos móveis possuem aí, você pode baixar para o dispositivo móvel o Hello, utilizar a rede social através desse Hello, tá? Do criador do Orkut, tá? Mas você viu nessa questão, diferente das outras que envolve ali uma compreensão, uma interpretação, e diferente da questão número 1, que é parecida com essa, você viu que por eliminação também dá para ir, né? Então,
Veja também, note aquilo que eu falei, rede social envolve muito mais do que simplesmente saber que o Facebook, o Twitter, o YouTube são redes sociais. Envolve outras definições, envolve outras coisas mais, a qual nós vimos na aula 1 e estamos vendo nas respostas dessas questões, né? Olha só uma questão que envolveu em 2016 da banca IDECAN. Tá? Uma questão que envolveu a lei do decreto federal envolvendo questão de rede social. Olha só, quanto ao decreto federal número 1171/94, o servidor que, fora do horário do expediente, manifesta nas redes sociais, olha lá, questão de rede social, manifesta nas redes sociais o seu desapreço por determinados colegas de trabalho. Tá? Então, fora do expediente, um servidor, no exemplo dado aqui, o servidor expressa o desapreço por determinados colegas de trabalho. Então, ele vai na rede social, seja ela qual for, Facebook, enfim, vai na rede social e digita algumas coisas referentes, né? O desapreço, ele não está satisfeito, ele não gosta de alguém, de algum colega de trabalho ou de alguns colegas de trabalho. O que diz a lei referente a isso? Alternativa A, pode ser censurado? Então, esta opção, esse desapreço que ele digitou na rede social, que ele manifestou na rede social, alternativa A, pode ser censurado. Alternativa B, não comete infração. Alternativa C, fica suspenso por 15 dias. E alternativa D, é punido com a demissão. Bom, uma questão aí que, logicamente, nós temos que saber sobre essa lei, porém, logicamente também, ela é passada nessa aula, ela é passada onde você fizer os seus estudos, porque também não dá para saber tudo sobre a lei. Uma questão que caiu em concurso público, no qual nós temos a resposta alternativa A. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. A censura é basicamente uma bronca passada por uma comissão de ética, disciplinar ou por algum órgão, conforme disposto no regulamento. Consiste no ato de verbalmente criticar uma atitude ou postura de um servidor, indicando os motivos dessa censura e registrando o ato no histórico funcional dele. Então, alternativa A. Então, se você, funcionário público, decide expor a sua opinião sobre determinados colegas de trabalho em uma rede social, saiba que esta informação, saiba que este desapreço será censurado. Por lei ele pode ser e deverá ser censurado, tá? Mas você não estará cometendo nenhuma infração, nem ficará suspenso por 15 dias e nem será punido com demissão. Tomara, né? Mas não vai ser não, tá? Bom, mais uma questão que caiu em 2013, tá? Banca Copesi, da UFT. Os blogs são publicações facilitadas por ferramentas na internet, normalmente associadas a uma estrutura de textos autorais com ordem cronológica inversa. Dentre as categorias de blogs, destacam-se os serviços de microblogging, que são ferramentas de mensagens curtas e limitadas. Assinale a seguir um exemplo de microblog. Então, um exemplo de microblog. Bom, primeiro vamos então ler essa questão novamente. Vamos ver o que ele define. Já na frase, se você ler, no enunciado já tem uma definição do que é blog. E se você vai saber ali na definição do que é blog, você vai saber que um microblog é um blog menor, tá? Então, os blogs são publicações facilitadas por ferramentas na internet, normalmente associadas a uma estrutura de textos autorais com ordem cronológica inversa.
Dentre as categorias de blogs, destacam-se os serviços de microblogging, que são ferramentas de mensagens curtas e limitadas. Assinale a seguir um exemplo de microblog. Muito bem, esta questão aqui, para quem está estudando, para quem conhece ou já mexe, é uma questão muito fácil, tá? Para quem não acessa as redes sociais com maior frequência, talvez se bata um pouco. Alternativa A, Flickr. Não, o Flickr não é uma questão de microblog, porque o Flickr você posta imagens, posta fotos no Flickr, você cria um álbum de fotos, né? O Gmail é um provedor de e-mail, né? Ele te dá acesso para que você cadastre-se lá, para você ter acesso a e-mails, né? Enviar e receber suas mensagens eletrônicas. O Outlook, um programinha aí da Microsoft, que você configura o e-mail que você tem. No caso, poderíamos citar ali o Gmail que está vindo na questão. Você poderia configurar os protocolos que o Gmail fornece para você enviar e receber e-mails através do próprio Outlook, sem ter que acessar o webmail, no exemplo aqui, o próprio Gmail, né? Dentre outras características e funções que o Outlook possui, o qual nós já vimos também nas aulas de informática de correio eletrônico. E logicamente, se eu falei que o Flickr não é um microblog ou um blog, o Gmail não é um microblog ou um blog, e o Outlook também não é um blog ou um microblog, sobrou pra gente quem aqui? O Twitter, né? Então, gabarito é a letra D. Vamos ver se eu acertei? Isso aí, ó, a D, tá? Dentre as opções apresentadas, a única com características de microblogging ou blog é o Twitter, né? Você vai ver em uma das questões que eu preparei, que fala também sobre o Twitter, que essa próxima, inclusive, ele trata-se de um microblogging, porque a digitação dos caracteres ela é muito limitada, que é justamente a próxima questão que eu preparei para você, a questão número 9, que caiu em 2014, banca Quadrix, tá? Então vamos lá. Qual o tamanho máximo em bytes que uma mensagem de texto no Twitter possui? Então qual é o limite máximo de caracteres que nós podemos digitar neste microblogging chamado Twitter, né? E ele traz ali, olha, uma questão de informática básica, o qual nós vimos na aula 1 de informática. Na verdade, no hardware e software não, mas nós temos acesso aí àquela questão básica de informática que mostra como tudo funciona, como os caracteres são gerados em um computador. Tá? Então nós temos aí no básico da informática, cada letrinha, cada caractere, número em geral no teclado, nós temos um conjunto de 8 números, sendo esses números o 0 e o 1. O conjunto desses 8 números, zeros e uns, vão formar um caractere. Esse 0 e esse 1 são conhecidos como bits, tá? Então nós temos os bits no computador. E o conjunto de 8 bits, vai formar um byte, tá? Isso é o básico, o início da informática. Então o conjunto de 8 zeros e uns vão formar ali pra gente um byte, um caractere, tá? Então, por exemplo, se eu apertar, é um exemplo, tá? Se eu apertar a letra S no computador, no teclado, se eu apertar o S, lá dentro do computador, o processador vai receber a mensagem que chegou ali um conjunto de 8 zeros e uns. Por exemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, chegando esse conjunto de 8 zeros e uns, vai formar o caractere S que nós digitamos no teclado. Repito, é só um exemplo, tá? E aí, esses 8 caracteres chamados de bits, esses 8 números chamados de bits, vão formar
1 byte, que representa o nosso caractere, tá? E o Twitter, ele possui a alternativa D, um total de 140 bytes. O que isso significa? Eu posso digitar até 140 caracteres no Twitter para enviar uma mensagem. Tá? Nessa questão ele diz isso. Ou seja, se cada caractere tem 1 byte, né, o conjunto de 8 bits forma 1 byte. Então, se eu posso digitar ali, se eu tenho um caractere, significa, né, 1 byte é um caractere, 2 bytes é outro caractere, 3 bytes é outro caractere, e eu posso digitar 140 caracteres, nós temos então 140 bytes. Olha lá, a alternativa D é a correta. Exatamente, ó, 140 bytes, ó. Twitter, limite de mensagens, 140 caracteres. Esses caracteres equivalem a 140 bytes, já que cada byte equivale a 1 caractere. Beleza? Então, questão de informática que caiu em uma prova aí, uma questão de rede social. Por que de rede social? Porque envolve o Twitter. Muito bem, você pode até saber que 8 bits é igual a 1 byte. O conjunto de 8 zeros e 1s formam um caractere. Mas se você não mexe no Twitter, se você nunca mexeu no Twitter, nesse microblogging, então você não vai saber essa questão de 140 bytes. Tá vendo? Tem muita questãozinha aí que vale a pena dar uma olhada, vale a pena estudar. Bom, a última questão que eu preparei para vocês é a seguinte: na internet, uma rede social é... Mais uma questão de rede social que caiu no ano de 2011. Coppev, a banca Coppev UFAL, novamente, ó, mais uma questão. Na internet, uma rede social é A. Um tipo de site onde usuários compartilham informações, conhecimentos e interesses em comum. B. Uma rede em estrutura IPv6 que transmite apenas dados criptografados. Então aqui nós já temos uma questão de rede de computadores, no qual ele trata ali, ele menciona sobre protocolo, que o atual protocolo é o IPv4, o IPv6 também já está em funcionamento, mas é outra coisa, é outro assunto. Na internet, uma rede social é um site típico de ONGs que incentivam o uso da internet como meio de inclusão social. D. Um tipo de conexão de alta velocidade com a internet própria para utilização em áreas de baixa renda. E. Uma rede composta por pelo menos 10 computadores e que é utilizada para realizar processamento de grandes cálculos matemáticos na web. Tá? Então, a questão, se você parar para ler cada questão, interpretá-la, compreendê-la, muito tranquilo isso daqui. Ó, um site típico de ONGs, não tem nada a ver com ONG, tá? Já envolve outra coisa, não quero nem ler o resto da questão, da alternativa. Um tipo de conexão de alta velocidade com a internet. Então, alta velocidade com a internet não tem nada a ver com rede social. Se a internet está devagar, se a internet está lenta, se a internet está rápida, isso daí não envolve rede social, isso aí envolve o equipamento que você tem em casa, a internet contratada junto ao prestador de serviço. Então não tem nada a ver. E uma rede composta por pelo menos 10 computadores e que é utilizada para realizar processamento de grandes cálculos matemáticos. Que cálculo matemático? Que rede social? O que tem a ver a questão? Tá vendo? Então você consegue começar a anular. Se você prestar atenção, compreender as questões com calma, com tranquilidade. Só sobrou pra gente ali, ó, a alternativa A. Um tipo de site onde usuários compartilham informações, conhecimentos e interesses em comum. Vamos definir isso daí e finalizamos essa questão, ó. Rede social. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetos comuns, ou objetivos comuns, desculpe.
Uma das características fundamentais na definição de redes sociais é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Redes não são, portanto, apenas outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido que parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente. Um conceito bem abrangente aqui, né? Complicadinho de se entender, mas é a definição de rede social. Por meio de uma rede social é possível encontrar pessoas, enviar mensagens, trocar experiências, lançar discussões e também organizar relacionamentos através de grupos ou das chamadas comunidades virtuais. Por meio de uma rede social é possível criar comunidades. A comunidade, portanto, é um grupo formado por pessoas com interesses e objetivos semelhantes e ligações em comum que se relacionam através das ferramentas de internet. As comunidades são formadas principalmente em redes sociais, mas existem comunidades em sites de jogos online, salas de bate-papo, dentre outros. Um exemplo de uma rede social que permite a criação de comunidades é o Facebook. Tá? Que é o mais utilizado no momento. Então, questão super fácil, super tranquilo, mas que tem que prestar atenção, porque tem muitas pegadinhas, né? Então, é isso aí, pessoal. Estudem novamente, assista esse vídeo quantas vezes for necessário, volte quantas vezes for necessário nas questões, vai uma por uma, devagarzinho, aperte o pause, anote, porque você viu, conforme eu mencionei, tanto na aula 1 como na aula de hoje, você viu que rede social não trata-se apenas da interface gráfica na qual você entra, você conversa com pessoas, você expressa as suas opiniões, bate papo e etc, né? Posta fotos e assiste vídeos. Não trata-se só disso. Se você achar que está indo fazer uma prova num concurso público achando que vai encontrar somente questões relacionadas à interface gráfica da rede social, cai do cavalo, né? Você viu que trata-se ali de terminologias e definições, interpretações, lei, decreto federal. Tem algumas coisas então relacionadas em relação à rede social que cai no concurso público, tá? Então volta esse vídeo, assiste quantas vezes for necessário e anote cada questão, aquilo que não entendeu, de repente a minha explicação não ficou fácil, volta, né? Porque são questões realmente que complicam um pouco na cabeça aqui, mas se você voltar e assistir novamente algumas vezes, de repente entra na cabeça e você entende o que eu quis dizer aqui com essas questões, tá? Bons estudos e até a próxima aula!